Boa tarde, irmãos e irmãs. Estou aqui agora para falar sobre a segunda parte da mensagem a respeito dos dízimos e das ofertas. E na primeira parte nós falamos que dízimos e ofertas já eram praticados lá no Antigo Testamento, no primeiro livro, com os patriarcas. Não foi algo que Moisés criou, foi algo que já existia e que foi formalizado na lei a partir do momento que o povo estava peregrinando do deserto até a terra de Canaã. Como Deus estava reorganizando o seu povo para entrar na terra, ele estabeleceu diversos preceitos. E aí lá em Números capítulo 18, é o capítulo que nós vamos ouvir falar sobre o estabelecimento da questão dos dízimos. Vamos lá. No versículo 1 diz assim: O Senhor disse a Arão: Você, os seus filhos e a família de seu pai serão responsáveis pelas ofensas contra o santuário. Você e seus filhos serão responsáveis pelas ofensas cometidas no exercício do sacerdote. Traga também os seus irmãos levitas, que pertencem à tribo de seus antepassados, para se unirem a você e o ajudarem quando você e seus filhos ministrarem perante a tenda que guarda as tábuas da aliança. Eles ficarão a seu serviço e cuidarão também do serviço da tenda, mas não poderão aproximar-se dos utensílios do santuário ou do altar. Se o fizerem, morrerão tanto eles como vocês. Eles se unirão a vocês e terão a responsabilidade de cuidar da tenda do encontro e de todo o trabalho que ali se faz. Ninguém mais poderá aproximar-se de vocês. Vocês terão a responsabilidade de cuidar do santuário, do altar, para que não torne a cair a ira divina sobre os israelitas, pois eu mesmo escolhi os seus irmãos, os levitas, dentre os israelitas, como um presente para vocês, dedicados ao Senhor, para fazerem o trabalho da tenda do encontro. E aí o texto vai dizendo, lá no versículo 9 diz: Das ofertas santíssimas vocês terão a parte que é poupada do fogo. Dentre todas as dádivas que me trouxerem como oferta santíssima, seja oferta de cereal, seja pelo pecado, seja pela reparação, tal parte pertence a você e a seus filhos. 11. Também dou a você e a seus filhos e filhas, por decreto perpétuo, contribuições de todas as ofertas ritualmente movidas apresentadas pelos israelitas. Todos da família que estiverem cerimonialmente puros poderão comê-la. Dou a você o melhor do azeite, o melhor do vinho novo, o melhor do trigo, enfim, os melhores frutos da terra. Tudo que em Israel for consagrado a Deus pertencerá a você. E aí vai falando ali, item por item, sobre animais, cereais, tudo. Aí no versículo 20 tem uma coisa interessante, quando Deus diz: Disse ainda o Senhor a Arão: Você não terá herança na terra deles, nem terá porção entre eles. Eu sou a sua porção e a sua herança entre os israelitas. Dou aos levitas todos os dízimos em Israel como retribuição pelo trabalho que fazem ao servirem na tenda do encontro. Então, de agora em diante, os israelitas não poderão aproximar-se da tenda do encontro, caso contrário, sofrerão consequência. Versículo 24 em diante diz: Em vez disso, dou como herança aos levitas os dízimos que os israelitas apresentarem como contribuição ao Senhor. É por isso que eu disse que eles não teriam herança alguma entre os israelitas. O Senhor disse depois a Moisés: Diga o seguinte aos levitas: Quando receberem dos israelitas o dízimo que lhes dou como herança, vocês deverão apresentar 1/10 daquele dízimo como contribuição pertencente ao Senhor. Essa contribuição será do trigo tirado da eira, do vinho, do tanque das uvas. Assim vocês apresentarão uma contribuição ao Senhor de todos os dízimos que receberem dos israelitas. Desses dízimos vocês darão contribuição do Senhor ao sacerdote Arão, e deverão apresentar como contribuição ao Senhor a melhor parte, a parte sagrada de tudo que for dado a vocês. Bom, lido esse texto, vamos só recordar que quando Israel chega à terra prometida e conquista a terra é dividida entre os 11 filhos de Israel, ou de Jacó, que mais tarde se chamou Israel. Então toda Canaã é dividida em 12 tribos, em 12 estados, porque a tribo de José ficou com 2 partes. Mas Deus diz que a tribo de Levi não teria parte, não teria herança, mas que a herança de Levi
seria estar entre os irmãos ministrando como sacerdotes. Moisés era levita, Arão era levita, e toda a tribo de Levi se torna uma tribo sacerdotal. Por isso que as ofertas, os dízimos que eram levantados, eram entregues a esses membros de Israel, porque eles não ficaram com a herança física, territorial, né? Não ficaram com aquilo que os demais irmãos conseguiram. Em contrapartida, os seus irmãos é que deveriam sustentar a tribo de Levi, porque eles se dedicariam ao sacerdócio, a clamar pelos seus irmãos, pelo povo, por toda a nação. Então coube a Levi administrar tudo que vinha ao templo. Eles teriam que administrar o templo, o ofício sacerdotal. Em contrapartida, os seus irmãos seriam dizimistas, ofertantes, para que essa tribo fosse mantida e eles não tivessem que trabalhar para que o ofício sacerdotal ficasse sem fazer, ou que o templo fosse abandonado. E isso durou séculos, né? Na história de Israel, e os judeus se acostumaram, se habituaram, tanto que lá no último livro do Antigo Testamento, quando nós lemos Malaquias capítulo 3, o povo vai para o cativeiro e volta do cativeiro, eles se envolvem com povos de outras nações e se esquecem do princípio do ser dizimista, do ser ofertante. E aí Deus levanta a voz profética de Malaquias, uma vez que o dízimo já havia sido estabelecido na lei, e vai dizer assim, lá em Malaquias 3, de 8 a 10, pode um homem roubar a Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda perguntam, como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas, diz o Senhor. Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Tragam dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento na minha casa. E ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas do céu e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem tenham aonde guardá-las. E aí eu impedirei que as pragas devorem suas colheitas, e as videiras no campo não perderão seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Então todas as nações lhes chamarão bem-aventurados, porque a terra de vocês será maravilhosa, diz o Senhor dos Exércitos. Então nós vemos encerrar o Antigo Testamento com a voz profeta dizendo ao povo que o povo estava tirando o que era de Deus, porque o dízimo é do Senhor. É o que nós vemos em todo o Antigo Testamento. Quando o povo deixava de ser dizimista, deixava de entregar as suas ofertas, o ofício sacerdotal ficava prejudicado. O templo ficava abandonado, porque daí os levitas tinham que sair para trabalhar. Aí não tinha quem fizesse o ofício no templo, e o povo se envolvia com o paganismo. O povo se envolvia com sincretismos que estavam nas nações vizinhas. E aí Deus cobra uma postura de todo o povo para que entreguem, dediquem seus dízimos ao templo, para que o altar fosse restaurado, para que o ofício fosse restaurado e o templo fosse refeito, para que o povo adorasse, voltasse a adorar o único Deus. Então, no Antigo Testamento, gente, nós vemos a era patriarcal, com a prática do dízimo, nós vemos a lei e vemos o porquê do estabelecimento do dízimo na lei, a prática do judeu, porque isso para eles era algo muito comum, era algo muito simples, era uma prática que ninguém contestava. Só que quando terminamos o Antigo Testamento, vamos entrar no Novo Testamento. E é aí onde as pessoas costumam questionar. Então eu vou cortar esse vídeo por aqui e eu creio que nós vamos ter que fazer 3 vídeos para falar sobre esse tema. Então, até o terceiro vídeo. Um beijo no coração. Fiquem com Deus.